Nós temos começado há 7 exposições atrás. Nós temos começado uma exposição na carta de Paulo aos Colossenses. E no último episódio, 7º, nós encerramos o capítulo 1. Nós, Luana, gastamos 7 cultos para expor um capítulo. Eu penso que mais ou menos uns 8 meses aí nós vamos estar estudando aí. E os irmãos aí vão estar trazendo mensagens aleatórias, com outras reflexões. Então hoje, só fazendo uma recapitulação do que nós vimos no último episódio, que foi o episódio 7º, que foi do capítulo 1 ao verso 24 ao 29. O que nós aprendemos no episódio 7, final do capítulo 1? Nós vimos a alegria do apóstolo Paulo de ser um ministro de Cristo, mesmo mediante as aflições. No episódio 7º, nós tratamos da missão de Deus. E também que essa missão é acompanhada com sofrimento, martírio. E nós aprendemos que o martírio que Paulo estava sofrendo, ele se alegrava mediante as lutas, não porque ele gostava de apanhar, mas porque ele tinha prazer que o reino de Deus, de Cristo, avançasse da sua época. Ele se alegra por ser um encarregado de Cristo para espalhar o evangelho do mundo antigo. E esse evangelho, meus irmãos, rompeu barreiras. Houve muitos sofrimentos. Nós vimos aqui os nossos irmãos do primeiro século sendo perseguidos pelos imperadores, os homens que queriam calar o evangelho, acabar com o cristianismo, mas não sabendo quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Nós aprendemos a valorizar essa missão que Deus colocou no coração de cada crente chamado. Nós aprendemos que para levar essa missão avante, essa missão não é nossa, a missão é de Deus. Nós somos como o apóstolo Paulo, cooperadores, encarregados, mordomos. Aprendemos que para isso nós precisamos deixar o conforto que muitas vezes nos prende a este mundo. Nós precisamos parar de dar desculpas para Deus, sair desse comodismo, sair do sono espiritual. Tem muitas pessoas muito crentes, não estou falando que é crente, mas há muitos crentes espalhados pelo mundo que estão como se estivesse com sono espiritual. Nós aprendemos que vale a pena sofrer pelo evangelho, meus irmãos. É uma doxologia, mas vale a pena sofrer pelo evangelho. Porque nesse sofrimento há o discipulado. Nós aprendemos que não é fácil o discipulado. Nós aprendemos que a experiência dos irmãos lá de Atos capítulo 5, que foram presos, tomaram uma surra. E depois eles saíram, foram liberados, eles se alegravam por ter sido considerados como dignos por sofrer pelo nome do Senhor. Por isso que eu falei aqui na sexta-feira sobre, será que eu sou crente de verdade? Olhando para a história da igreja, para os nossos irmãos que sofreram martírios. Naquela homilia nós aprendemos também, naquela mensagem, nós aprendemos o verdadeiro significado de tomar a cruz. Né? A minha cruz é meu marido,
a cruz é o meu filho, essa cruz não tem nada a ver. Cruz não é instrumento para ser carregado. Cruz é instrumento de morte. E Jesus disse, você quer me seguir? Morra. Morra para quem? Para si mesmo. Morra para você mesmo. Morra para os seus desejos. Morra para as suas mazelas. E nós vamos aprender isso no capítulo, mais adiante no capítulo 2. A obrigação nossa de fazer morrer esses desejos que nos impede a fazer a missão de Deus. Então hoje, meus irmãos, todo esse propósito da carta de Paulo aos Colossenses, que nós estamos aprendendo aqui, porque a carta de Paulo aos Colossenses, ela vem tratar da cristologia, da obra de Cristo. Então, todo esse estudo aqui dessa escola bíblica dominical, Luan, é para que nós possamos crescer mais, amar mais a Cristo, possamos estar mais, como o tema dessa carta que eu dei, encantados por Cristo, que eu venha estar mais encantados pela pessoa de Cristo. Então hoje é o episódio 8. Nós vamos aprender coisas magníficas. Eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência. Eu não vou me delongar, eu prometo que eu não vou me delongar. E porque vamos ler o capítulo. Eu vou tentar, tá? Vou tentar. Pois eu sofro com isso, vocês não sabem. A gente tenta trazer até o colchão para o culto hoje, mas não, vai ser rápido. Capítulo 2 de Colossenses, do verso 1 ao verso 5. Nós vamos trabalhar essa perícola. Capítulo 2. Lembrando que o capítulo 2, essa perícola que vai do versículo 1 ao versículo 5, o que é perícola? Uns pedaços de um hã? São fragmentos do texto, onde também são assuntos, porque o texto é separado. Não existe no grego, não existe capítulo. Isso aqui foi nós que separamos, quando fomos organizar a Bíblia. Não existe versículo, não existe vírgula no grego, não existe capítulo. Então, isso aqui é uma parte do texto. Essa parte do texto, a escola bíblica, né? Então, essa parte do texto, ela está acompanhando o capítulo 1 do verso 24 ainda. Vocês vão ver. Então, vamos lá. Vamos aprender aqui. Deu para traduzir aí, Davi? Vamos lá? Gostaria, pois, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim, gostaria, pois, que soubesse com grande luta. Vejam, com grande luta, Paulo continua falando aquilo que disse dos versículos anteriores. Com grande luta, venho tendo por vocês, por vós, também pelos laudicenses e por quantos não viram face a face, para que o coração deles, eu sofro, Paulo está dizendo, eu sofro, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de toda forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegramo-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, contamos, ó Deus, com a Tua graça. Pedimos misericórdia sobre nós nesta manhã, na exposição desse texto. Deus, eu vou falar com imperfeição, mas o Espírito Santo fala com perfeição. Eu rogo para que Ele possa nos convencer nesta manhã, abrir o nosso entendimento,
Que possamos sair daqui, ó Deus, com essas palavras, essa reflexão encucada na nossa mente. Nosso coração possa estar pulsando, Deus, por ouvir a palavra de Deus, ouvir as Escrituras. Pedimos que o Teu Espírito Santo vai de encontro aqui e aqueles que estão ouvindo, Senhor. Nos ajuda, que as palavras possam ser claras à nossa mente. Senhor, tira todo o lixo da nossa mente, tudo aquilo que está impedindo, ó Deus, nós recebemos a palavra de Cristo Jesus nesta manhã. Fala conosco, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha, ó Deus, revelar esses segredos, esses tesouros. Pedimos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos temas da Reforma Protestante foi solos Christo, somente Cristo. E a carta aos Colossenses, um dos temas principais desta carta vai tratar da suficiência de Cristo, somente Cristo. Na época da Idade Média, falava-se muito sobre o sacerdote. O sacerdote era um mediador entre o homem e Deus. O sacerdote, ele era ligado diretamente a Deus. Então as pessoas precisavam confessar, precisavam ir até o sacerdote, e o sacerdote vinha com a palavra de Deus. Falava-se muito também como Maria, que era uma comediadora ou corredentora juntamente com Cristo. Falava-se muito dos méritos que dava aos santos. Estava acontecendo muito desvio da palavra de Deus, vendas de indulgências. Tudo isso eram méritos adquiridos para resolver problemas espirituais das pessoas. Mas não sabendo, Jaqueline, que tudo isso era um ataque, era uma afronta à suficiência de Cristo. Por isso que a Reforma Protestante bateu duro contra essas ideias, provando que nós não precisamos de nada desses refugos, nós não precisamos nada dessas mendigas. Por isso que um dos temas dessa síntese é somente Cristo. O homem não precisa de ninguém a ir até Deus. O homem não precisa de confissões auriculares. O homem não precisa de nada. Eu venho falando isso com meu pai lá em casa. O homem só precisa de Cristo. Por isso que a carta aos Colossenses vai tratar desse somente Cristo, dessa suficiência de Cristo. Por isso que a Reforma Protestante bateu muito forte esse tema da Reforma. Mas parece que esse tema da Reforma parece muito doutrinário e pouco afetivo. Tipo, é muito cabeça, é muito doutrina e pouco coração. Mas, meus irmãos, nós não podemos separar doutrina e afetivo, coração. Essas duas coisas andam junto. Mas as pessoas, quando a gente fala desses temas, parece que soa o entendimento das pessoas que acham que é só pontos doutrinários. Não! O apóstolo Paulo e os reformadores falaram da suficiência de Cristo de uma forma afetiva no coração. Porque quando nós estamos, Luana, ensinando os irmãos, nós estamos fazendo isso, isso é amor ao próximo, isso é amor aos irmãos. Então, meus irmãos, tanto o apóstolo Paulo como os reformadores falaram da suficiência de Cristo de uma forma afetiva, com aspecto de amor, não só de teologia. Porque prezar a Cristo está acima de tudo, meus irmãos. Quando nós não prezamos a Cristo acima de todas as coisas, qualquer área da nossa vida, tem alguma coisa errada conosco.
Quando nós trocamos Cristos por coisas secundárias, nós estamos tirando Cristo da sua suficiência. O apóstolo Paulo vem tratar da suficiência de Cristo na carta aos Colossenses. A reforma desse solo Cristo está mostrando, sabe o quê? Quando depois, na época de Calvino, que veio sintetizar a reforma mesmo, que se colocou só Cristo, o homem só precisa de Cristo? Só precisa de Cristo. Isso foi como a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando ele contou em Mateus 13, daquele homem que tinha várias pérolas. E quando ele encontra uma pérola de grande valor, o que ele faz? Abre mão de todas para adquirir aquela pérola de grande valor. Na reforma foi isso também. Quando o homem, os seus olhos se abriu, as pessoas eram enganadas pelas indulgências, por tantas falácias. Quando eles encontraram de frente com esse tema, é como o homem que encontrou uma pérola de grande valor. Então essa parábola, a ideia dela é que vale a pena, Jaqueline, abrir mão de tudo para ter a única coisa que tem valor realmente na nossa vida, que é Cristo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Vocês sabem quem era o Paulo? Um homem que cresceu aos pés do maior professor da sua época, Gamaliel. Era um homem doutrinado, um homem ardente nas letras, no seu conhecimento em filosofia, em línguas, na cultura. Olha o que ele disse em Filipenses. Olha o que ele disse em Filipenses 3, 7, 8. Quando ele encontrou essa pérola de grande valor que é Cristo, o que ele foi escrever lá em Filipenses 3, 7, 8? Vamos ler, irmãos? Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as coisas como refúgio para ganhar Cristo. Em outras versões, isso para mim foi lixo. Eu abri mão desses refúgios. Tudo isso que eu pensava que era magnífico para mim, me considerei como refúgio para alcançar Cristo. Veja o que ele falou. Veja o que ele disse. O que ele fez para alcançar Cristo. É como um homem que achou a pérola de grande valor. Então, meus irmãos, nós temos aprendido aqui maravilhas sobre a palavra de Deus. Então não é só acertar na teologia, mas é prezar Cristo acima de tudo. A carta aos Colossenses está ensinando que Cristo, em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós temos a nossa maior alegria. Em Cristo, nós temos nosso bem maior. Veja o quanto nós estamos aprendendo aqui durante esse capítulo 1. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, sobre Cristo, aquele que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o império da luz do seu Filho. Deus fez isso através de Cristo. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que através de Cristo, Luana, nós alcançamos a redenção. Ele foi lá no mercado de escravos, te viu, me viu. Nós aprendemos aqui que Ele, Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda pleroma de Deus, toda plenitude de Deus.
Ele que criou todos os seres vivos, Ele que criou todo esse universo. Nós aprendemos que os irmãos ali, alguns estavam adorando anjos, cultuando anjos, sendo enganado por visões e sonhos, produzido por uma mente carnal. E no entendimento da nossa reflexão, nós aprendemos o quê? Por que adorar criaturas se nós temos o Criador? Por que adorar coisas criadas pelo Criador, sendo que nós podemos adorar ao Criador? Nós estamos aprendendo coisas aqui magníficas. E nós não vamos correr para passar texto, vamos caminhar na carta aos Colossenses. Zequinha, é a primeira vez que está me ouvindo aqui pessoalmente, expor a carta aos Colossenses, então eu vou repetir isso para ele. O senhor já viu, irmão Zequinha, quando o senhor vai, aquelas pessoas que vão visitar, por exemplo, vão visitar a Europa. Os países são tudo pertinho do outro ali, né? E você, com um dia você visita todos os países, praticamente, muitos países, quer dizer, e tiram fotos. Tiram foto aqui, na verdade você não explorou aquilo ali, você passou por lá. Então nós vamos trabalhar a carta aos Colossenses como exploradores. Cada palavra dessa vai soltar o nosso coração e vai nos transmitir lições maravilhosas. Então, vamos trabalhar a carta aos Colossenses devagar, a Bíblia, para entendermos melhor cada vez mais. Então, tudo isto, meus irmãos, que nós estamos aprendendo aqui na carta aos Colossenses, é para prezar Cristo cada vez mais na nossa vida. Por que prezar? Porque muitas vezes nós prezamos valores, outros valores. Como eu disse aqui, às vezes nós colocamos Cristo em segundo plano. Cristo às vezes é só um complemento na sua vida. Não. Cristo é a pérola de grande valor. Vejam nisso, meus irmãos. O apóstolo Paulo, o teólogo, magnífico, tudo aquilo que ele tem aprendido se tornou para ele como um refúgio para encontrar a Cristo. Só Cristo pode fazer isso. No episódio 7 nós aprendemos aqui o grande, que Cristo em vocês, esperança da glória. Vocês lembram disso? Agora no capítulo 2 nós vamos aprender que em Cristo todos os tesouros estão depositados. Que está aí no verso 3, onde diz: em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meus irmãos, isso tem a ver com nós prezarmos. Lembre-se o que Jesus disse em Mateus 13. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Pois é, Paulo está querendo transmitir isso para os irmãos de Colossos, assim: vocês precisam entesourar Cristo em vocês. Cristo precisa ser o tesouro da vida de vocês. Cristo deve ser o seu bem mais precioso. Paulo está dizendo assim para os irmãos de Colossos: coloque Cristo no centro da vida de vocês. Coloque Cristo no coração de vocês. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o seu tesouro? Paulo aqui nesses versículos tem um tom mais pessoal. Veja o verso 1. No verso 1 ele vai dizer assim, olha: gostaria, pois, que soubesse com grande luta eu tenho mantido por vocês. É um tom mais pessoal, é um tom pastoral. Ele não está dizendo assim, olha, eu estou desgastando pela vida de vocês. Vocês têm que me dar valor. Vocês precisam bater palmas para mim. É isso que o apóstolo Paulo está querendo? Não! Está trazendo a memória deles assim, olha, por causa do evangelho na vida de vocês, eu tenho me desgastado. Com grande luta. A palavra aí, escrita aí, é
No grego é agon, agonia. Olha, eu tenho enfrentado uma agonia por causa da vida de vocês, para que vocês não sejam abalados pelas grandes falácias, pelos falsos profetas que têm caminhado no meio de vocês. Então, por vocês, eu sofro dia após dia. E eu faço isso, como que eu sofro? Eu faço isso escrevendo carta, eu faço isso orando por vocês. Mas lembre-se, o apóstolo Paulo nunca foi naquela igreja. O apóstolo Paulo nunca conheceu os irmãos ali. Quem fundou aquela igreja, provavelmente, foi Epáfras. Um homem que teve um encontro com Paulo, talvez lá em Éfeso, em uma das suas pregações. Mas ele diz, olha, mesmo eu não conhecendo vocês, eu amo a vida de vocês. Eu oro por vocês. Eu tenho agonias para que vocês possam crescer e não abrir mão desse tesouro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, meus irmãos, explorando esse texto, eu quero dizer que as riquezas da vida em Cristo promove um doar-se ao próximo. Quando nós alcançamos as riquezas de Cristo, nós temos mais entendimento para se doar a mais ao próximo. Envolve cuidar do próximo. Então o zelo por Cristo promove amor ao próximo. Era isso. Por que Paulo fazia? Por que Paulo tinha essas agonias? Por que Paulo entrava nessa agonia, mesmo não conhecendo a igreja? O zelo por Cristo. O zelo por Cristo. No verso 1 ele diz assim, então, gostaria, pois, esse pois aqui é uma conexão do que ele já tinha dito. Lembra que ele tinha falado do seu martírio lá? Então ele continua dizendo, ele está continuando dizendo. Ou seja, a minha vida, o meu ministério é para promover Cristo em vocês. Eu sofro, eu tenho essa agonia para que Cristo seja gerado em vocês. Vocês estejam mais firmes em Cristo. Por isso que ele está dizendo isso aqui. Não para se autopromover, para ninguém bater palma para ele. Não. E Paulo sofria com grande agonia, batalhando pela fé dos irmãos de Colossos. Por que Paulo está querendo nos informar sobre isso? Tipo, eu estou lutando por vocês. Por que disso? Isso é normal nas cartas de Paulo. Paulo fala isso em Romanos, fala aqui. Não é para ser aplaudido. Tipo, parabéns, Paulo. Você está fazendo um bom trabalho. Não, não é para isso, não. Então é por que então? Porque a glória de Cristo estava em jogo na igreja de Colossos. Porque ele ouviu pela boca de Epáfras que havia no meio da igreja, Zequinha, falsos profetas ensinando outro evangelho. Na verdade não é um outro evangelho, era algo complementar. E essas heresias estavam espalhando no meio da igreja. E Paulo, sabendo disso, que Epáfras saiu da sua cidade, lá na Frígia, e foi lá em Roma, onde ele estava preso, e contou dessas heresias, e ele então escreve essa carta. Coisas que estavam acrescentando o cristianismo. Então o cristianismo que eles estavam propagando ali na igreja de Colossos não era um cristianismo puro, simples, mas era algo espúrio, algo misturado. Então no decorrer dessa mensagem, nós vamos falar um pouco sobre essas heresias. Mas pastor, você já falou alguma dessas heresias do capítulo 1, mas é bom repetir. Sabe por quê? Porque essas heresias também estão espalhadas na igreja brasileira, vamos dizer assim. Nós falamos aqui do pragmatismo, nós somos tentados a isso, meus irmãos. Por isso nós sempre devemos frisar, falar desse campo místico que nosso coração gosta de viver, desse campo místico. Então nós vamos falar com o tempo mais adiante no capítulo 2. Esses falsos mestres, lembre disso. Os falsos mestres não desprezavam Cristo. Eles não desprezavam Cristo. Não, salvação é em Cristo. Mas, vírgula, precisa de algo complementar. O que ele estava dizendo com isso? Cristo não é suficiente. Por isso que na reforma,
Lutero bateu de frente. Só Cristo. E nós temos essa herança do solos Christus. Então, Paulo não podia, veja bem, Paulo não podia fazer muita coisa, porque ele estava preso. Você sabia que essa carta aos Colossenses é uma das 4 cartas que ele escreveu em prisão. Mas ele escreve essas cartas, mesmo em prisão. Ele não pode fazer muita coisa, mas ele pode lutar e esforçar, escrevendo cartas para eles não serem enganados. Interessante, meus irmãos, que mesmo Paulo não conhecendo essa igreja pessoalmente, ele amava esta igreja, ele sofria por ela. E não há amor, então não há amor ao próximo, senão amor por Cristo. Como nós vamos, para que a igreja cresça, meus irmãos, nós aprendemos que nós vamos ter que sofrer. Nós vamos ter que, às vezes, passar por agonias. Para que muitos irmãos alcancem o pleno conhecimento de Deus, que está aqui no capítulo 1, às vezes vai ter que haver martírio. O próprio Senhor Jesus disse, eu disse aqui, vocês querem me seguir? Eu vou contar para vocês o preço do discipulado. E um deles é, você precisa morrer. Se vocês não morrer, vocês não tem como vocês me seguir. O próprio Senhor Jesus disse isso. E Paulo tinha essa agonia para que a igreja crescesse e não fosse enganada. Meus irmãos, é a nossa luta aqui constantemente. A igreja de Boston, a igreja batista de Boston aqui, todo esse esforço nosso, esse trabalho aqui em oração, divulgação, é para quê? Para que as pessoas possam conhecer a Cristo. Por isso que nós sempre falamos aqui, nós não estamos aqui para divulgar mais uma religião. Não! Abriu-se uma porta ali. É mais uma religião? Não! O nosso interesse aqui é para que as pessoas tenham contato com Cristo. Através da nossa união a Ele, através das pregações, através da nossa convivência. Então todo esse esforço, Luana, todo esse labor da nossa vida é para que as pessoas conheçam a Cristo. Mas tantos anos aqui não aprendeu, foi embora. Meus irmãos, isso não está dentro da nossa economia. Nós simplesmente somos arautos, portadores de uma mensagem que não é nossa. Essa mensagem é de Cristo. Então, todo esse esforço, Jaqueline, é para que as pessoas conheçam a Cristo. Meus irmãos, estudando a história da igreja, às vezes eu me deparo com situações dos meus irmãos, eu fico atônito, eu fico chocado com certas experiências dos meus irmãos. Quem aqui já ouviu falar de 2 jovens, no ano de 1732, 2 jovens que encontrou a pérola de grande valor, Cristo. Esses 2 jovens, David e Johan, eles ficaram sabendo de uns escravos, um seu senhor que era ateu, ele tinha os seus escravos que trabalhavam na lavoura lá, Zequinha. E eles ficaram sabendo que o evangelho de Cristo não tinha chegado ao coração daqueles escravos. Aqueles 2 jovens, conhecidos como os jovens moravianos, eles foram até o dono e pediram se eles podiam evangelizar aqueles escravos. Se ele podia evangelizar aqueles escravos, porque o evangelho não tinha chegado até eles. E o dono daquele escravo disse, não, nós não queremos ninguém pregando aqui, com essas falácias, evangelizando. Aqueles 2 jovens de 20 anos, crentes no Senhor Jesus Cristo, eles oraram a Deus e depois foram até novamente aquele dono daqueles escravos, numa ilha, e fez uma proposta para eles, para aquele dono.
E se nós nos vendermos como escravo para você? Se nós nos vender como escravo para vocês, nós seremos seus escravos para sempre. Aquele dono dos escravos diz assim: vocês podem vir trabalhar. Eles não tinham dinheiro para pegar o navio, a embarcação até lá. Então, quando eles venderam como escravo, o dinheiro foi para pagar a embarcação. E no dia da despedida, meus irmãos, os pais, a igreja, o grupo de oração ali, no porto para despedir, muito choro, porque acabou, aqueles dois jovens ali nunca mais ia voltar para a sua igreja ali, os seus pais, eles se venderam como escravo para levar o evangelho de Cristo, aqueles escravos. E quando o navio distanciou um pouco, eles gritaram. O tema deles era que o cordeiro que foi morto receba a recompensa dos seus sofrimentos. Meus irmãos, você está entendendo agora por que a César me faz essas perguntas? Por amor ao Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo. Eles se venderam como escravos, Luan, para levar o Evangelho àquela tribo, aqueles escravos, para que eles possam conhecer a Cristo. Então veja como está a sua vida cristã hoje, como está a minha vida cristã. Nunca mais eles iam ver os seus pais. Mas sabe o que aconteceu? Houve um grande movimento, um grande avivamento, chamado os moravianos. As pessoas foram despertadas, levantaram-se missionários para evangelizar os indígenas, africanos, americanos. Tudo isso para que as pessoas pudessem conhecer Cristo. E hoje eu carrego o título de cristão, mas tenho vergonha de Cristo. Vergonha, Zequinha, de falar de Cristo. Sabe por que eu não falo, Zequinha? Porque às vezes a minha vida é podre. Às vezes eu não tenho testemunho diante da sociedade. Falar de Cristo, vou passar a vergonha. Quantos não estão nessa situação? Quantos não vivem essa situação? Lembre dos seus irmãos no século XVII. O que eles fizeram para que o Evangelho chegasse até nós aqui? E às vezes nós estamos presos nos nossos confortos. Às vezes estamos tão impregnados, nosso pé está tão agarrado a essa vida. Estamos ofuscando a pérola de grande valor que um dia nós encontramos. Essa mensagem é para mim, é para você, para que venhamos nesta manhã sermos despertados com relação à nossa vida cristã. Nós damos desculpa de tantas coisas. Deus sabe mesmo. Essa mensagem não é para eu dar desculpa a pastor, à igreja. Não! É para que eu e você, nesta manhã, sejamos despertados pela glória de Cristo, aonde nele estão entesourados todos os tesouros da sabedoria. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa dos seus sofrimentos. Eles viviam uma vida de oração, em comunhão. Muitos morreram levando o evangelho a povos considerados impossíveis de ser considerados, de ser alcançados. Muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos, preste atenção, você que está aqui, você que está me ouvindo, muitas vezes nós não conseguimos suportar certos relacionamentos que às vezes achamos insuportáveis, certas pessoas que desgastam a nossa vida, que seja na igreja, no casamento, na família. Eu quero então, diante dessa reflexão, que eu e você venhamos entender que nós não conseguiremos suportar relacionamentos desgastantes se o nosso alvo não for Cristo.
Se o seu alvo é Cristo, você vai conseguir suportar. Agora, se o seu alvo não é Cristo, não tem como. Uma hora você vai cansar, vai ser desgastante mesmo. Quando o meu interesse é investir em relacionamento que seja recíproco, eu só vou investir nesse relacionamento porque ele é recíproco. Se esse for o meu desejo, se este for o meu foco, uma hora você vai cansar. Mesmo que você não admita isso. Você não vai aguentar muito tempo se o seu alvo diante desse relacionamento não for Cristo. Porque muitas vezes você suporta até dentro do seu casamento certas coisas por causa de Cristo. Então, o que você acha? Qual era o prol disso tudo? Por que Paulo sofria esse desgaste por uma igreja que ele nunca conheceu? É pelo zelo que ele tinha a Cristo. Meus irmãos, a motivação do que nós convivemos com certas pessoas, que muitas vezes nos desgasta, a motivação disso tudo é a glória de Cristo. Nossa, mas você suporta demais. Como é que você aguenta? Tudo isso é por causa da glória de Cristo. Então, nutre o zelo de Cristo dentro do seu coração, que você vai suportar. Se você nutrir Cristo, o zelo por Cristo, você vai exalar amor ao próximo. Parece que Paulo teve muitas forças para suportar, né? Quando a gente ouve a história de Paulo, parece que ele era um super-homem. Não, ele era um homem como eu e você. Sentimentos como eu e você havia no coração dele de vez em quando. Por que então Paulo suportava esse desgaste? Veja o exemplo da igreja de Corinto. Mastigou o apóstolo Paulo. Mesmo assim, Tiago, ele não desistiu dos coríntios. Mesmo assim, não desistiu da igreja de Corinto. Quando você estuda a história de Paulo, você vai ver que ele suportou tanta coisa, tantos sofrimentos, injúria. Nós lemos aqui no último episódio. Tudo isso para que a igreja no mundo da sua época crescesse, o evangelho expandisse. Ele deu também o seu sangue. Por isso que no versículo 24 do capítulo 1, ele diz assim, eu estou completando o sofrimento de Cristo por vocês. É por causa de Cristo que eu sofro por você. Isso não é pregado hoje nos púlpitos. Não. A mensagem dos púlpitos hoje é mais palatável. Então, no verso 5 ele vai voltar a falar do zelo pelos irmãos. Olhem no verso 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou com vocês, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Essa linguagem aqui, Davi, é uma linguagem militar. Eu me alegro, me regozijo por vocês. Vocês estão em forma, firmes. Paulo está dizendo isso para os coríntios. Essa linguagem do versículo 7, que é uma linguagem que Paulo tirou do militar. Ele estava ausente, mas eu estou espiritual. Eu estou sabendo. Ele era como um comandante, um general que comanda suas tropas à distância. Quando ele diz, alegro-me verificando a vossa boa ordem e firmeza, é uma linguagem militar. Por isso que eu mudei o tom de voz aqui. Era isto que estava escrito lá naquela carta. Ordem e firmeza é aquela linha de frente. Quando eu falo assim, eu tenho verificado com muita ordem e firmeza. Ordem e firmeza é aquela linha de frente, quando a batalha vinha, eles não recuavam. E Paulo está dizendo, tenho visto que você não tem recuado. Por isso que Paulo amava aqueles irmãos. As duas vias que ele usava eram as cartas e as orações. Então, por exemplo, essa carta é escrita de uma maneira que ele lutava por eles. Como que Paulo aqui no versículo 1 diz que ele lutava em agonia? Ele lutava escrevendo cartas, orando por eles. Nós vimos isso no versículo 1, que Paulo orava incessantemente pelos irmãos. Ele se desgastava em oração.
E também ele vai dar testemunho lá no versículo 2 do capítulo 4, que Epáfras também, ele louva a Deus por Epáfras, que também se agonia em oração pelos colossenses. Meus irmãos, então isso não é só para o pastor Paulo, nem para o pastor Epáfras. É para toda a igreja. Nós devemos ter uma vida de oração. Nós devemos desgastar em oração, meus irmãos. Às vezes, desgastamos tanto a nossa vida com coisas fúteis, entretenimento, mas não desgastamos em oração. Lembre-se disso. Meus irmãos, então esse é um alerta para nós que estamos aqui nesta manhã. Que nós não venhamos encontrar outros tesouros, outras maneiras, outros caminhos que não sejam Cristo. Eu quero perguntar para você que está aqui e para você que está me ouvindo, se Paulo sofre por outras pessoas, mesmo ele não conhecendo, todo esse sofrimento para que as pessoas conheçam a Cristo. Então a pergunta para mim e para você que está aqui, que está me ouvindo nesta manhã é: pelo que você tem sofrido? Quando você assume um custo, qual é a razão que você assume pelo custo? Qual é as coisas que recebe de você maior esforço? Responda aí no seu coração. Aonde tem sido mais o seu esforço? Por que você está sofrendo? E por quem você está sofrendo? Essa pergunta é para revelar aonde verdadeiramente está o seu tesouro. Por que você está sofrendo? Essa pergunta vai revelar aonde está o seu tesouro. As coisas onde você mais desgasta, essas coisas vão revelar aonde está o seu tesouro. Eu quero fazer a colocação aqui porque eu estou falando sobre o zelo por Cristo, amor ao próximo, mas eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que amor a Cristo e amor ao próximo estão ligados, não pode se separar. Tipo, por exemplo, eu estou a serviço de Deus, eu estou trabalhando na igreja, eu não posso perder tempo, e a sua família está de lado. Está errado! Totalmente errado. Nós estamos num culto de ensino, meus irmãos. Se nós não aprendermos com isso aqui, mas eu estou a serviço de Deus, estou em agonia pelas coisas de Deus. A sua família nunca deve atrapalhar. Estou a serviço de Deus, mas a minha família está distante. Está totalmente errado. Amor ao próximo e amor a Deus estão ligados. Eu não posso dizer assim, eu estou fazendo isso para Deus, mas abandonando a minha família. Isso está errado. Né, Jaqueline? Quantas famílias foram perdidas por dogmas religiosos, por abraçar os trabalhos da igreja, a agonia do trabalho da igreja, esqueceu da família, abandonou a família. Não tem louvor nisso. Sabe o que é isso? É uma teologia fraca, errada. Uma teologia que não sai dos quatro cantos, não sai para fora, para você amar o próximo. Está errada a sua teologia. Está errado o seu ensino. Tipo também, outro exemplo. Eu estou trabalhando assim é por causa de você, para dar para você uma vida boa. Eu estou fazendo isso tudo, esse esforço no trabalho, tudo, é para dar uma boa vida para os seus filhos, para os nossos filhos. Errado! Isso é um conceito pagão. Como? Que amor é esse que desconecta você um do outro? Que você não tem tempo para sua família? Que teologia é essa que você carrega dentro da sua mente? Que desconecta você da sua família? Que você não tem tempo para a família, para os filhos? Depois eles vão embora e você fica chorando aí. Então, meus irmãos, nós devemos reavaliar isso.
O nosso amor para com o Senhor deve direcionar como nós servimos aos outros. Deixa eu explicar como devemos estar ligados uns aos outros. Se você dedicado a Deus, mas isso não te liga às pessoas, então alguém está aqui sendo movido por um utilitarista. Você quer afastar dos problemas gerados por pessoas. Tipo, eu amo o Brasil. O problema lá é as pessoas. Está errado. Uma coisa não desconecta da outra. As pessoas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o mosteiro. Eu quero me desligar das pessoas, dos problemas. Como fazer isso em seitas passadas? Eles subiam para os mosteiros, se trancavam ali e não queriam relacionamento com as pessoas. Que teologia é essa, Tiago? Para que isso? Está errado! Às vezes Deus colocou você no meio desses problemas para você ajudar. Às vezes Deus vai usar cada um de nós para resolver esses problemas. E nós ligarmos a Cristo, nós vamos transmitir amor ao próximo. É muito fácil ter uma igreja, né, Tiago? 100% calvinista, sem problema nenhum, glória a Deus, não tem problema. Isso é muito bom, mas nem sempre é assim, meus irmãos. Deus nos colocou como luz mediante as trevas. Deus nos colocou mediante pessoas problemáticas. Ele vai usar eu e você para a glória dele. Essas pessoas, mesmo problemáticas, elas vão ver Cristo em mim e você. E Jesus disse que vocês serão reconhecidos pelo quê? Pelo amor que vocês tiverem um com os outros. Meus irmãos, segundo ponto aqui, que vai do verso 2 ao verso 4, a pergunta que eu quero fazer aqui é: o que nos leva a lutar? O que nos motiva a guerrear? Nesses 3 versículos aqui, do 2 ao 4, vai mostrar o anseio de Paulo, vai nos mostrar o que ele faz para lutar, porque ele se desgasta por pessoas, quais são os seus objetivos, por que tudo isso? Então tem um ponto positivo e um negativo, os 2 anseios e os 2 propósitos. Primeiro anseio vai indicar qual é o propósito de Paulo sofrer tanto isso, porque ele se desgasta. Primeiro anseio, para que o coração deles, que está aí no verso 2, o coração deles sejam confortados, vinculados juntamente em amor. O anseio de Paulo aqui é para que eles sejam fortalecidos e confortados. Não porque perdeu alguém, não, mas que eles estejam unidos em amor. E uma das funções do Espírito Santo é consolar. Paulo não está trazendo nada novo, ele está remontando aquilo que já está escrito nas Escrituras. Eu luto para que vocês estejam unidos em amor. Sem fofoca, sem falar mal dos outros. Essas coisas separam a igreja, divide a igreja. O próprio apóstolo Paulo alertou com relação ao perigo do rancor e das mágoas derem lugar ao diabo. Mas ele nos alertou para que nós estivéssemos ligados em amor e união, tapando essas brechas no meio da igreja. Porque essas brechas vêm para causar, sabe o quê? Divisão no meio da igreja. Rancor, fofoca, como eu disse aqui. Então o primeiro anseio do apóstolo Paulo é horizontal, é com os irmãos. E o segundo anseio é vertical, é com Deus. Então, eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. O que quer dizer isso? O desejo de Paulo é que eles tenham certeza de quem é Cristo na vida deles. E das riquezas que eles têm em Cristo.
E o desejo que as riquezas de Cristo habitem no coração das pessoas. Meus irmãos, por que o pastor sempre está repetindo? É porque você precisa ouvir isso. Às vezes eu preciso repetir porque você está surdo. Às vezes você seus ouvidos estão muito tapados. E nós precisamos estar ligados a Cristo. Nossa vida deve estar em Cristo. Porque em Cristo tem todas as riquezas, todos os tesouros da sabedoria. E uma vez que os colossenses estando convictos da habitação de Cristo dentro deles, eles não precisariam de outro tipo de segurança extra. Lembra que eu falei aqui que eles buscavam uma segurança extra? Cristo é bom, Cristo salva, mas também nós precisamos de mediador, nós precisamos dos anjos, nós precisamos da filosofia, nós precisamos de algo complementares. Eu vou segurar, eu ia falar aqui, mas vai espinhar. Mas as pessoas estão assim, estão querendo acrescentar coisas a Cristo, Luana. Cristo mais alguma coisa. Cristo mais raiz do gnosticismo. Meus irmãos, sabe por que muitas pessoas vacilam, tropeçam na fé? Porque elas estão deixando de prezar Cristo como tudo na vida deles. Estão deixando de ter Cristo como o seu tesouro maior. Como ele explica no verso 13, que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Ocultos aqui não é escondido, mas estão depositados em Cristo. Então o desejo de Paulo é que eles estejam unidos em amor, um para com os outros. Tanto do lado de dentro como do lado de fora. E o desejo é que esse amor fraternal não se rompa, mas que também eles estejam unidos em Cristo para que não venha depositar sua confiança, sua fé em artifícios que excluem a suficiência de Cristo, para que também eles não venham amar outras coisas. Lembre, meus irmãos, nós estamos sujeitos a outros amores. Então, quando o nosso amor maior perde o seu brilho, começamos a flertar com outros amores. Quando é que as tentações ganham força na sua vida, na nossa vida? Quando o brilho do nosso amor maior é ofuscado. Então Paulo quer que eles tenham plena convicção do entendimento para compreender os mistérios de Deus, Cristo. Aqui então nós entramos nesses dois propósitos de Paulo, que Paulo quer com isso tudo. Por que então que ele desgasta a favor da igreja? Uma positiva ou uma negativa? A positiva para que eles possam compreender as riquezas de Cristo, para que eles cresçam, o entendimento de Cristo, que é riquíssimo, para que eles devem conhecer todas as riquezas que estão entesouradas em Cristo. E esses tesouros são inegociáveis. E eu quero motivar você que está aqui a não negociar Cristo. Não negocie a sua fé. Não faça isto. Lembre-se pelo que o apóstolo Paulo sofreu. Isso que deve nos motivar, que às vezes nós precisamos de aquele sofrer pelo amor de Cristo. Suportar, porque essa leve momentânea tribulação vai passar, diz o apóstolo Paulo. Não se compara às riquezas da glória futura que está reservada para os seus escolhidos. Vejam bem, meus irmãos, esse é o positivo. Paulo, nesse contexto, ele usa essa linguagem de pensamento. Sabe por quê? Tem a ver como entender as coisas preciosas, inclusive doutrinas. Paulo, mediante o cenário dos irmãos que estavam vivendo ali, com tantas filosofias, tantos entendimentos, tantos pensamentos, Paulo está dizendo assim, pensem, vocês têm um cérebro para pensar, não vão sendo levados como ventos de doutrina, não, pensam,
Você tem um cérebro dentro da sua cabeça para pensar. Pensem, entendem, compreendem as riquezas que estão somente na pessoa de Cristo. Porque se vocês entenderem isto, as pessoas não vão arredar vocês, enganar vocês. E ele diz aqui, olha, no verso 3, verso 4, assim digo, coloque o verso 4, assim digo para que ninguém, olha aí que bonito, ninguém vos engane com falácias, raciocínios. Meus irmãos, veja o campo das ideias hoje, como está difícil. O propósito negativo é que vocês não sejam enganados por essas falácias que está aí no verso 4. A ideia é que eles venham ter discernimento. E essa palavra discernimento aqui, Paulo vai trabalhar mais no capítulo 2. Nós precisamos ter discernimento para julgar o bem e julgar o mal. Paulo disse aqui no versículo 4 para que eles tenham cuidado com relação ao discernimento, não sejam infantis. Porque havia muitas pessoas nas comunidades com doutrina de demônios. Paulo vai tratar isso lá nas cartas de Apocalipse. Pessoas que estavam infiltradas na igreja. Lembre-se, essa carta não era só também para Colossenses, era para os Laodicenses, para Herápolis, regiões vizinhas. Paulo lá em Apocalipse vai dizer, a pessoa no meio de vocês com doutrina de demônios. Apóstolo João quer dizer. Então, se nós não tiver, todo o nosso tesouro não estiver em Cristo, nós vamos ser enganados com falácias. Na Grécia Antiga, tinha os sofistas. Essas pessoas usavam linguagens, técnicas, linguagens espúria. Há muitas hoje, meus irmãos. Não vou falar aqui não. Vai causar uma luta aí. Mas há muitas pessoas com linguagens, excluindo a suficiência de Cristo. Sabe por que as pessoas estão atrás de tantas coisas, querendo descobrir qual é o problema? Porque às vezes precisam liberar perdão. Porque os seus tesouros não estão em Cristo. E quando você abre mão dessas coisas, essas falácias vêm, esses raciocínios. Eu quero concluir, meus irmãos, fazendo algumas aplicações aqui. Paulo falou muito de pensar, entender, raciocinar. E nós, como cristãos, devemos estudar as Escrituras para não sermos enganados. Se você não estuda as Escrituras, você vai ser enganado, vai comer na mão dos outros. Vai ser massa de manobra na mão de homens, que as Escrituras nos diz aqui no capítulo 3. Homens com mentes malignas, com falácias, sofismos. Vejam bem, meus irmãos, Paulo era doutor. Quanta filosofia, quanto entendimento das línguas do seu tempo. Quanto ele entendia as Escrituras. E quando ele encontra Cristo, ele teve isso como refúgio, como lixo. Ele abriu mão disso tudo para encontrar Cristo. E às vezes você não quer abrir mão de misérias. Você às vezes não quer abrir mão dessas mazelas que estão a cada vez afundando a sua mente, afundando o seu coração em filosofias. Então, meus irmãos, a guerra hoje que nós estamos vivendo é a guerra do campo das ideias. Falácias maldosas, filosofias que ferem os princípios. Devemos crescer no discernimento, meus irmãos. Se você não crescer no discernimento, você será infantil. Não será capaz de julgar o bem. Quando a gente não tem uma boa teologia, prejudica a nossa vida com Deus, sabia disso? Quando somos fracos no entendimento, certamente nossa espiritualidade é mal fundamentada. É fácil de ser enganado por falsos ensinos. É por isso que vemos uma coisa diferente, nós encantamos. Por que nós encantamos com tanta coisa? Uau! Você tem os demônios que fazem fogo descer do céu. Os demônios se tornem como anjos de luz.
Por que ficamos encantados? Porque às vezes nós somos mal fundamentados. Pastor, mas eu amo a Cristo. Mas o seu fundamento é como uma criança. Quanto mais você conhece a Cristo, menos você é enganado. Paulo se desgastava, por isso também nós devemos desgastar. Se precisar conhecer melhor a Cristo, sim. Vou fechar minha boca, vou aprender. Vou aprender primeiro para depois falar. Porque às vezes você foi tantos anos enganado. Nós somos tanto tempo enganados. Aprendemos, estamos aprendendo a cada dia mais. Ah, mas ele é tão sincero, pastor. Sinceridade não basta. Não basta. Mas ele é sincero, pastor, mas não é suficiente. É uma criança. Vocês são como crianças, Corinto. Eu não pude trazer coisa, só tive com leitinho. E outros, Paulo diz assim, vocês são carnais. Vocês não são espirituais. Você que se diz espirituais, vocês são carnais. Em Cristo, todos os tesouros são depositados. Lembre-se da parábola da pérola de grande valor. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. E apreço a Cristo e compreensão, lembre-se, as duas coisas não se separam. Teologia e vida. Ortodoxia e paixão. Essas duas coisas não podem. Porque ou você vai ser uma pessoa mística, ou você só vai ser um fariseu da vida. Por isso que ortodoxia e paixão, teologia e vida andam juntos. É pelo apreço de Cristo que nós desgastamos pelas pessoas. Lembre-se disso nesta manhã. Amém? Que Deus os abençoe pela sua palavra. Vamos ficar de pé. Chama ela. Vamos esperar as crianças, né? Vou colocar uma buzina ali. Pá. Ah, tá bonito, hein? Meus irmãos, crianças, vamos encerrar, esperando vocês para encerrar. Irmãos, essa mensagem não ficou perdida na história. Nós sempre aprendemos aqui, a palavra de Deus é viva, eficaz, é penetrante, como uma espada que corta dos dois lados. Medulas são separadas, capazes de discernir os nossos pensamentos. E eu e você que está aqui, você que está me ouvindo, nós sabemos aonde está o nosso tesouro. Nós sabemos aonde nós estamos em Cristo. Nós sabemos que nós precisamos mudar. Mas que com a graça de Cristo, Ele nos ajudará. Que possamos sair daqui nesta manhã entendendo um pouco mais sobre a pessoa de Cristo. Amém? Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, mais uma manhã. Louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado pelas palavras, pelo ensino do apóstolo Paulo, que são os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós aprendemos um pouquinho mais da tua palavra. E rogamos que o Senhor aplique toda esta mensagem no nosso coração. Que não venhamos abrir mão do nosso tesouro maior e melhor, que é Cristo. Cristo é tudo para nós.
E a Ele toda glória, toda honra. Ele é suficiente para tudo na nossa vida. Nós não precisamos de falácias, de manobras. Não, nós precisamos somente de Cristo. Cristo nos ensina. Ele é o nosso Rei, como cantamos aqui, o nosso Rei. Ele é o nosso professor que nos ensina. Ele é o Senhor, aquele que nos resgatou, redimiu. Ele é o dono da nossa vida. Pai, e perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, os nossos desejos. Mas pedimos que com a Tua graça o Senhor nos ajude. Nos abençoe, nos dê um restante de dia com a Tua bênção, nos leve em paz, segurança. Nós oramos te agradecendo por tudo. E dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.